alunos, tudo bem? Então, estou aqui novamente para continuar o estudo agora sobre limite de função, só que agora um caso que é o que nós dizemos limites que envolvem o infinito. Bom, basicamente o que eu quero mostrar aqui para vocês são algumas regras, as mais importantes que nós usamos nesses casos. Então, aqui eu apresentei para vocês o limite de 1 sobre x quando x tende a infinito. E o limite de 1 sobre x quando x tende a menos infinito. E eu estou dizendo que isso daqui está dando zero. São propriedades de limites infinitos que nós usamos bastante, então por isso que eu destaquei ele logo no início desse vídeo. O que a gente pode pensar? Quando nós temos, se a gente substituir o x por infinito, então nós vamos ter uma expressão muito estranha do tipo 1 sobre infinito. Então, como é que nós devemos encarar essa expressão estranha, 1 sobre infinito? É você pegar, você está pegando 1 e dividindo por alguma coisa muito grande. Então, o que você tem é uma fração com um denominador muito grande. Porque tender a infinito significa que você está pegando valores muito altos. Muito alto, Então, 1 sobre infinito, para a gente, tende a zero. Então, essa expressão, limite de 1 sobre x, de 2 sobre x, de qualquer valor sobre x, onde o x está crescendo muito, vai dar sempre zero. Então, essa é uma propriedade que a gente usa muito no caso desses limites que envolvem o infinito. Assim também como o x tendendo a menos infinito, tá? O denominador também está crescendo, mesmo tendendo a menos infinito, ele tá tendendo a valores negativos, mas está tendendo também a infinito. Então, quer dizer, o seu denominador também está aumentando muito, mesmo que negativamente falando. Ele está aumentando muito, portanto, a fração 1 sobre infinito, a gente diz que ela tende a zero. Então, essa já é uma observação importante para vocês estarem fixando aí para usar nos próximos exercícios que eu vou apresentar aqui, ok? Então, eu vou começar aqui apresentando exemplos para a gente determinar o limite dessas funções quando x tende a infinito. Então, aqui está o primeiro exemplo, nós queremos calcular o limite da função 7 sobre x mais 9 quando x tende a infinito. Primeira observação. Nós sabemos algumas propriedades de limite, que limite da soma é a soma dos limites. Então, quando eu calculo o limite de 7 sobre x mais 9, eu posso dividir esse limite em dois limites. Limite de 7 sobre x, quando x tende a infinito, e limite de 9, quando x tende a infinito. Aí, nós vamos calcular esses dois limites separadamente. Então, aí a gente vamos analisar o primeiro. O limite de 7 sobre x daria aquele 7 sobre infinito que eu acabei de falar para vocês. Então, 7 sobre infinito, para nós aqui, intuitivamente, dá zero. Então, vai dar 7 sobre infinito, vai dar zero. Uma outra propriedade que nós temos também é que limite de constante é a própria constante. Então, quando você tem um número sozinho, limite de 9, limite de 4, limite de menos meio, limite de raiz quadrada de 5, ou seja, limite de um número real qualquer, que nós chamamos aqui limite de constante, vale sempre a constante. Então, o limite de 9, como não depende de x, dá o próprio 9. Então, o resultado desse limite deu 9. Então, o que significa isso? Que o limite da nossa função, quando x tende a infinito, está dando 9. Ok? Então, os valores das imagens estão se aproximando do 9, quando x está se aproximando do infinito, ou está estourando para infinito, está tendendo a infinito. Ok? Então, esse tipo de limite também é possível calcular através dessas regras básicas de limite quando x tende a infinito. Esse exemplo B, o que acontece com esse exemplo B? Se a gente simplesmente pegar o infinito e substituir na função, que vai ficar uma coisa muito estranha, vai ficar 4 vezes infinito ao cubo, mais 5 vezes infinito ao quadrado, menos 7 vezes infinito, mais 9, dividido por 2 vezes infinito ao quadrado, menos 8 vezes infinito, menos 17. Bom, aqui no meio dessas contas todas vai aparecer alguma indeterminação do tipo infinito menos infinito, que eu comentei com vocês já no vídeo anterior, que existem outros tipos de indeterminação, como além do zero sobre zero, infinito sobre infinito, infinito menos infinito.
Então, aqui, se a gente simplesmente substituir o x por infinito, vai dar esse tipo de indeterminação que eu estou falando para vocês, do tipo infinito sobre infinito, infinito menos infinito. Então, nesse caso, nós temos que fazer o quê? Recorrer a alguma operação algébrica para tentar eliminar essa indeterminação. Então, neste caso, quando nós temos uma função que é racional, o numerador é um polinômio, o denominador também é um polinômio, a regra geral é dividir o numerador e o denominador pela maior potência que a função tem. Então, nesse caso, se você olhar a maior potência que essa função apresenta, é a potência x ao cubo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir cada termo, tanto do numerador quanto do denominador, por x ao cubo. Então, veja. Ó, pode ver que cada parte, cada pedacinho, divide tudo por x ao cubo, tanto no numerador quanto no denominador. Daí, o que nós fazemos? Fazemos as simplificações possíveis. Tipo, a primeira, x ao cubo, dá para cancelar com x ao cubo. Só vai sobrar 4. A segunda, nós temos um x ao quadrado no numerador e um x ao cubo no denominador. Simplificamos, vai sobrar um x embaixo do 5. O x e x ao cubo, nós também cancelamos um x e vai sobrar um x quadrado no denominador do 7. E a última, 9 sobre x ao cubo, nós não mexemos, porque não dá para simplificar. No denominador fazemos a mesma coisa, simplificamos x quadrado com x ao cubo, então vai ficar 2 sobre x, menos 8x sobre x ao cubo, simplificando vai ficar menos 8 sobre x quadrado, e menos 17 sobre x ao cubo, simplificando, aliás, aqui não dá para simplificar, eu copio. Aí, o que eu faço? Como existe a regra de limite que nós conhecemos, limite da divisão do quociente é o quociente dos limites, limite da soma é a soma dos limites, limite da subtração é a subtração dos limites. Então, o que eu posso fazer? Eu posso aplicar limite em todo mundo. Então, verifique que eu apliquei limite para cada pedacinho que nós temos quando x tende a infinito. E agora eu vou calcular cada um deles. Então, vai ficar limite de 4 dá 4. Eu repeti aqui para vocês. Ó. Limite de 4 dá 4. Limite de 5 sobre x quando x tende a infinito dá 0. Limite de 7 sobre x quadrado quando x tende a infinito dá 0. Limite de 9 sobre x ao cubo quando x tende a infinito também dá 0. No denominador, mesma coisa. Limite de 2 sobre x quando x tende a infinito dá 0. Limite de 8 sobre x quadrado quando x tende a infinito dá 0. E limite de 17 quando x tende a infinito, né? 17 sobre x ao cubo também dá 0. Então, o que vai acontecer? Vai dar 4 no numerador e 0 no denominador. E aqui nós temos que intuitivamente entender esse significado de 4 por 0. 4 por 0 aqui, o que significa? Que você está dividindo 4 por uma coisa muito, muito pequena. Então, o resultado disso vai dar uma coisa muito, muito grande que nós indicamos por infinito, simbolicamente por infinito. Então, 4 sobre 0 para nós aqui é infinito. Ok? Então, esse é um exemplo de limite que envolve infinito, que nós estamos estudando também na unidade 2. E esse exemplo C, também mostrando para vocês mais um caso, né, deste que se você substituir o infinito no lugar do x, vai dar infinito sobre infinito, que vai dar uma indeterminação. Então, o que nós fazemos também? Nós vamos pegar, como a maior potência aqui que aparece é o x ao quadrado, nós dividimos todos os termos por x ao quadrado, fazemos as simplificações. Então, nós vamos ter x quadrado por x quadrado cancela, vai sobrar o 5. 8x por x quadrado simplifica, dá 8 sobre x. E o menos 3 sobre x ao quadrado eu mantenho. No denominador, cancelo x quadrado com x quadrado, vai sobrar o 3. E o 2 sobre x quadrado eu mantenho. Feito isso, aplico o limite em todo mundo, cada pedacinho. Aí, nós temos que limite de constante é a própria constante. Então, limite de 5 é 5. Limite de 8 sobre x é 0. Limite de 3 sobre x quadrado é 0. Lógico, todo x tendendo a infinito. Limite de 3, que é limite de constante é o próprio 3. E o limite de 2 sobre x ao quadrado, 0. Resultado dessa conta deu 5/3. Então, neste caso, o limite da nossa função quando x tende a infinito dá 5/3, ou seja, quando x tende a infinito, as imagens tendem a 5/3.
ok? Então é isso, pessoal. Esse vídeo para apresentar alguns exemplos de limites que envolvem infinito. Existem outros exemplos resolvidos na nossa apostila. Também eu estou colocando na lista para vocês mais exercícios resolvidos. Então, assim, né, fiquem bem à vontade para estar também pedindo, né, mais exemplos, né, para eu também saber exatamente aonde que vocês estão com dúvida, ok? Então, eu espero que esses exemplos apresentados aqui ajudem vocês a entender este conceito de limite no infinito, né, limite que envolve infinito, ok? Então, eu agradeço mais uma vez estar com vocês aqui neste vídeo e espero aí continuar gravando mais e mais vídeos para ajudar vocês. Então, muito obrigada e até a próxima.